Cumprimentar todos que nos acompanham nessas aulas remotas e dando sequência em termos de finalização daquilo que o que é considerado uma experiência reflexiva a partir do filósofo chamado John Dewey. A ideia é como nós utilizamos a nossa reflexão não só para questões extremamente abstratas, mas o pragmatismo deweyano defende que nós usamos a reflexão em todas as atividades cotidianas. John Dewey tinha finalizado no texto, ou tinha discutido no texto Experiência e Pensamento, do seu livro Educação e Democracia, o exemplo do general e o exemplo do astrônomo. E naquele exemplo, o pensamento, John Dewey defende que todo pensamento ele tem que levar a um tipo de ação. Essa ação, ela pode ser ou uma ação prática, como é o caso do general, em que a vida dele dependia daquilo que ele ia repetir, e esta é uma ação com maior envolvimento, ou segundo a previsão de um eclipse por um astrônomo, que é uma coisa mais distante e que leva a uma ação, a um tipo de conclusão que é vamos dizer assim, é uma conclusão que não envolve necessariamente a vida do astrônomo no seu cotidiano. Normalmente, quando nós somos envolvidos por um dualismo entre mente e corpo, e nós não conseguimos utilizar a capacidade reflexiva acerca das nossas experiências cotidianas, inclusive na nossa formação de forma geral, a gente estuda coisas que parece que não reverberam na nossa vida cotidiana, nós imaginamos que o pensamento ele se dá afastado das emoções. Enquanto que para John Dewey, o pensamento está imbricado, a energia do pensamento e da reflexão está diretamente imbricado a partir da situação, em questões emocionais que afetam o sujeito. Então, as características, para dar sequência às características de uma experiência que leva a uma reflexão, que é todo o nosso objetivo, então nós vamos, durante todo esse movimento, construindo a reflexão a partir da nossa situação diária. Essa situação diária, essa situação em que nós nos encontramos envolvidos, envolvidos significa que nós nos encontramos emocionalmente afetados, ela normalmente ela envolve inicialmente uma espécie de confusão, uma espécie de ela nos afeta, nós temos um problema e nós somos envolvidos por esse problema. Então nós temos dúvidas, a dúvida permeia, e chegamos às vezes em situações que a dúvida até bloqueia o nosso pensamento, em que nós somos tomados por questões emocionais, nós ficamos ansiosos, aflitos, e nós não conseguimos visualizar nenhum tipo de solução. O que John Dewey pensa sobre a questão da reflexão? Quando eu tenho essa dúvida, eu preciso tornar essa dúvida um problema. Eu preciso representar isso como uma situação problemática, e essa situação problemática precisa ser organizada em termos de pensamento. Organizadas em termos de pensamento significa que são pensamentos. Não é só um problema meu, ele é um problema em que eu estou vivendo na minha existência. Então eu tenho que achar uma solução para esse problema. Esse é a mola reflexiva. Quer dizer, eu vou construir uma casa, eu tenho um projeto, eu preciso pensar para resolver esse problema. Eu tenho uma fechadura quebrada em casa, eu preciso refletir, eu preciso usar dos recursos, depois que passou aquela chateação inicial, aquela aflição inicial, eu preciso usar o pensamento para resolver o meu problema. Então, eu elaboro com isso uma situação problemática. A situação problemática é o que eu preciso fazer. E aí, quando
Aí que entra o pensamento. O pensamento são as possibilidades que eu tenho frente àquela situação. Então, eu tenho várias possibilidades frente a uma situação. A capacidade de ver possibilidades diferentes é uma atividade do pensamento. Eu observo a minha realidade, eu vejo vamos pegar o problema de uma fechadura quebrada. Eu vejo as possibilidades que eu tenho, eu vejo as chaves, eu vejo os objetos que eu tenho em casa para consertar aquilo lá. Eu compreendo as habilidades que eu tenho, se eu consigo fazer. Então eu analiso a situação, o meu tempo, e eu vejo como é que eu vou proceder. E aí a hipótese de como eu vou proceder, as possibilidades de proceder, é aí que entra a atividade reflexiva. Eu vou refletir sobre as diferentes possibilidades. Bom, eu tenho a possibilidade de a fechadura estar quebrada, eu tenho a possibilidade de deixar ela quebrada, encostar alguma coisa na porta. Eu tenho a possibilidade de quebrar toda a porta, eu tenho a possibilidade de trocar toda a fechadura, eu tenho a possibilidade de pagar alguém para vir trocar a fechadura. Enfim, eu posso fazer arranjos dentro dessa fechadura, mas eu tenho que resolver o problema que a porta está com problema na fechadura. Inclusive, eu posso optar em deixar ela assim, né? Mas se eu preciso resolver esse problema, então eu vou angariar alguns recursos. Eu vou analisar as hipóteses. Então, eu vou imaginar uma possibilidade. A conjuntura geral, a previsão conjectural é resolver o problema da fechadura. Aí, no terceiro momento, eu faço um exame cuidadoso. Se eu tenho uma fechadura reserva em casa, se eu tenho chaves, alicates, se eu tenho ferramentas para mexer nessa fechadura, eu vou analisar o meu tempo. Se eu tenho habilidade para mexer, se eu conheço mexer nisso, se eu conheço alguém que possa resolver esse problema comigo, então eu faço um exame cuidadoso, uma inspeção daquilo que me é possível. Claro que esse exame, essa inspeção, essa análise, essa exploração, ela só é possível depois que passou aquele meu momento em que eu fiquei, por exemplo, chateado porque a fechadura quebrou. E aí eu faço um exame do que é possível fazer. Então, e aí eu começo a elaborar várias hipóteses. As hipóteses são o que eu vou fazer, o que é possível para mim fazer. Então, eu vou elencar aqui duas hipóteses. Assim, eu vou consertar a fechadura, eu tenho com isso algumas chaves em casa, ou eu vou pedir para alguém consertar a fechadura para mim, e aí eu tenho que ver se eu tenho condições financeiras de pagar a pessoa que vai fazer a fechadura para mim. Então, eu tenho algumas hipóteses. E com essas hipóteses, eu faço um plano de ação. O plano de ação, em última instância, é resolver o problema da minha fechadura. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa para produzir um resultado, um pensamento, que é uma coisa muito interessante. Um pensamento sempre, a hipótese de um plano de ação é resolver uma coisa que eu tenho que fazer. Eu preciso resolver aquela situação em que eu estou vivendo. Que no meu caso, é um problema muito simples, que é o problema da fechadura. Então, eu vou com as duas hipóteses, ou eu faço mesmo, ou eu peço para alguém fazer, eu dou uma examinada se eu tenho ferramentas suficientes para fazer. Eu posso, às vezes, até tentar começar a fazer ela, se não for de grande complexidade, eu consigo resolver a minha fechadura, eu tiver um tempo disponível para isso, eu consigo resolver o problema da fechadura. Eu vou lá, compro outra fechadura e faço a substituição dessa, se for o caso. Mas se eu sou alguém que não tem muito conhecimento em termos de habilidades manuais, e eu estou sei lá, com a minha atividade ocupada com outras coisas, e eu conheço alguém que conserta fechaduras e eu tenho condições de pagar, então eu posso também optar em contratar alguém para resolver esse problema da minha fechadura. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, que o pensamento é quem levanta as hipóteses.
essas hipóteses, esses planos de ação do qual eu tenho que agir. E aqui uma coisa muito interessante, a ideia de que todo pensamento, nessa perspectiva que nós estamos, leva-me a agir sob determinada forma. Eu peso a opinião das outras pessoas, eu peso as questões financeiras, eu observo e eu peso todos os elementos envolvidos naquela situação. E aí eu uso a minha capacidade de compreensão para levantar hipóteses e tomar decisões. Em tese, resumidamente, eu gostaria de revisar aqui. O pensamento sempre é um ato cuidadoso que ele tem que estabelecer relações entre a realidade. As particularidades entre as relações, entre as coisas, entre a capacidade que eu tenho de resolver o problema da fechadura, minha habilidade manual, minhas ferramentas que eu tenho em casa, meu tempo que eu tenho em casa, é muito próprio de cada sujeito. O que nós queremos dizer assim é que todo mundo, ou todas as pessoas que envolvem-se numa ação, numa situação, significa isso de uma forma muito peculiar. É o jeito como cada um vai considerar as relações e vai pesar o que está sendo levado em conta. E para isso, ele também leva em conta o seu jeito de resolver os problemas. Por exemplo, se ele tem habilidade em fazer a determinada situação, quais as forças que ele tem para resolver essa situação. E aí ele tem um estímulo. O estímulo, no caso aqui, que a princípio nós usamos, é resolver uma situação que normalmente é uma situação problemática. E aí eu gostaria de enfatizar, essa situação problemática é normalmente uma coisa desagradável. Então eu tenho que pensar, eu começo a pensar para resolver uma questão que pode ser, na maioria das vezes, uma coisa meio desagradável. Mas pode ser também um projeto, uma dificuldade, mas é uma coisa que eu preciso realizar. Realizar significa uma ação. E aí existe uma conexão muito interessante aqui, do pensamento com a ação. Mas para isso eu preciso entender que a situação é incompleta e que eu sou incompleto. Que eu posso aprender naquela situação e que eu posso participar na situação. E aí existe uma coisa muito interessante. Quando eu faço uma coisa, no mesmo momento em que eu faço e realizo essa ação, esta ação também me realiza nesse processo. E aqui é o princípio formativo. Quando eu aprendo, vamos dizer assim, sentar tijolos para fazer uma casa, ou começo a sentar tijolo, quanto mais tijolos eu vou sentar para fazer uma parede, mais eu vou me tornando experiente, mais eu vou adquirindo confiança em fazer aquela atividade. Então, o pensamento, ele é uma coisa com a qual eu me ocupo. Isso é interessante. Eu me ocupo. E aí eu sou, justamente com o John Dewey, muito decidido a ideia de nós não pensarmos acerca de coisas abstratas, pensamentos isolados. Sempre são pensamentos que me levam a ações. E nesse caso, é uma tentativa de solução. Talvez a palavra solução aqui seja meio difícil, mas é uma execução, é uma coisa que eu vou fazer em termos de vida. E para isso a gente usa o pensamento e a capacidade de raciocinar. E quando eu ponho o meu pensamento à prova, é quando eu vou testar ele se eu consigo fazer o que eu pensei e se eu consigo obter os resultados com os quais eu pensei. Se eu não conseguir, por exemplo, eu tentei lá fazer a coisa e ela não deu certo, eu consigo mudar, e aí a capacidade de aprendizagem com os fracassos, que normalmente a gente aprende com os fracassos, é mudar a estratégia.
bom, eu não consegui fazer o que eu quis fazer, então eu tenho que mudar a estratégia. Ou eu aprendo com isso, algumas pessoas desistem, então dizem, oh, bom, então eu não consigo fazer. Outras, se é isso que você quer fazer, você vai ter que mudar a estratégia. Quer dizer, você vai ter que enganar. Algumas pessoas, volto a dizer, algumas pessoas desistem. Já não quero mais, não sou para isso. Outras pessoas aprendem com a experiência, com o próprio fracasso, refletem com isso e reanalisam e investigam. E aí consegue reorganizar, ressituar a sua ação para que ela comece a ter experiência e aprender com a experiência. E aqui uma coisa muito interessante é esse pensamento na ação. Nem sempre a solução é me dada a priori. Normalmente eu vou aprendendo com a experiência e vou analisando a situação. Certo? Eu agradeço a todos que me ouviram e acompanharam essa aula. Espero que tenha sido útil e até breve.